Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nesta segunda-feira está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes essa parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece aos homens que entesouram na terra para si, e não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje Jesus fala sobre o materialismo. E infelizmente, no século em que vivemos, os homens são extremamente materialistas. Os homens enxergam que se tiverem dinheiro, se tiverem poder, se tiverem bens, serão felizes. Eles entendem que conseguem satisfazer o vazio que tem dentro do coração com riquezas, com bens, com poderes. Queridos, todos nós temos um vazio dentro do peito. E as pessoas tentam, sabendo que tem um vazio dentro do peito, tentam satisfazer esse vazio com coisas que passam. Se eu tiver um iPhone 14, eu serei feliz. Compro o iPhone 14. E aí eu percebo que o iPhone 15 é muito melhor. Se eu tiver uma casa na praia, eu serei feliz. Eu compro uma casa na praia. Fico feliz 3 meses. Depois de 3 meses, aquela casa na praia já não me agrada mais. Eu percebo que o que eu queria mesmo, que me faz feliz mesmo, é uma casa lá na montanha, lá em Campos do Jordão. E aí eu trabalho, junto dinheiro, me esforço e compro uma casa em Campos do Jordão, lá no alto da montanha. 2 meses depois, morando na casa, já estou enjoado do frio de Campos do Jordão e aquela casa não me satisfaz mais. Quero juntar riquezas. Junto na minha conta corrente dinheiro e falo: quando eu tiver meu primeiro 1 milhão, serei feliz. E consigo R$1 milhão na minha conta corrente. Depois que eu consigo R$1 milhão na minha conta corrente, eu vou lá, olho no aplicativo do banco, saldo R$1 milhão na conta corrente. E eu penso: 1 milhão é pouco ainda. Se eu tivesse 2 milhões, se eu tivesse 100 milhões, se tivesse 1 bilhão, seria feliz. Queridos, ainda que eu tenha R$1 bilhão,
não seria feliz. Porque R$1 bilhão não é capaz de satisfazer o vazio que tem dentro do meu coração. R$1 bilhão não é capaz de satisfazer o vazio que tem dentro do seu coração. Queridos, todo homem quer ser feliz. Você pode perguntar a qualquer ser humano, seja ele o mais santo ou o mais pecador, seja ele o santo padre, o papa, ou seja um criminoso, um bandido, um psicopata que está na cadeia por ter cometido os crimes mais terríveis. Seja qualquer que seja a pessoa humana, pergunta para ela, pergunta para a pessoa humana, você quer ser feliz? Todo homem quer ser feliz. Todo homem quer ser feliz. Esse desejo de felicidade, esse vazio que tem no coração de cada homem, só pode ser preenchido por Deus. E que loucura é o homem gastar a sua vida para acumular bens, para acumular tesouros, para acumular riquezas. E por causa dos bens, dos tesouros, das riquezas, ele é capaz de causar inimizades, ele é capaz de defraudar o irmão, ele é capaz de prejudicar as outras pessoas, ele é capaz de passar por cima dos outros, ele é capaz de dar prejuízo para os outros, ele é capaz de deixar o irmão passando fome, necessidade, para que ele ajunte mais riquezas, mais tesouros. E ele mente para ele mesmo. Ele fala, aquele morador de rua que me pediu uma moeda e eu não dei, é porque ele não quer trabalhar. Eu trabalhei, eu mereci, eu me esforcei, por isso eu tenho meu dinheiro é conquistado com suor. Eu não vou dar para que ele vai tomar cachaça, não. E eu vivo apenas para acumular e justifico a minha avareza. Não vou ajudar aquela pessoa, não. Porque ele não quer trabalhar, porque ele é um alcoólatra, porque ele vai usar droga, diversas justificativas. Na verdade, é uma só, você é um avarento. O seu coração está no dinheiro. O teu Deus é o dinheiro. Só que, queridos, as riquezas desse mundo são apenas uma ilusão de Satanás. Escuta, guarda essa frase, anota no seu caderninho aí, anota. Medita essa frase ao longo dessa semana. As riquezas deste mundo são apenas uma ilusão, uma fumaça de Satanás. E assim como uma fumaça entorpece a visão e não deixa a pessoa ver nitidamente, assim também Satanás faz com que o homem se apegue aos bens que passam, para que ele não enxergue os bens que não passam. Jesus conta essa parábola diante de um jovem que lhe pede que lhe faça justiça, para que o irmão reparta com ele a herança. Queridos, era um pedido até mesmo justo, não é? Era um pedido até justo. Havia uma herança, o pai havia deixado uma herança, o pai faleceu, deixou uma herança. 2 irmãos. A justiça é que 50% fique com cada um. E aí você percebe que o irmão desse jovem que vai se aproximar de Jesus aqui, no evangelho de hoje, dizendo, Senhor, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. O irmão dele é extremamente avarento, extremamente apegado ao dinheiro, porque deixou o irmão sem nada da herança. Se apossou de toda a herança do pai. E ele vai a Jesus, pedindo a Jesus que interceda por ele junto ao irmão, para que o irmão divida com ele a herança. Qualquer um, ao ouvir aquele pedido daquele jovem para Jesus, qualquer um diria, com certeza Jesus vai atender o pedido desse jovem, porque é um pedido justo. Interessante que Jesus fala, quem me constituiu juiz entre você e seu irmão? O tesouro que eu quero te dar, meu filho, é muito maior do que a herança do seu irmão. Aquilo que eu tenho para você de herança é muito maior do que os tesouros dessa terra. Ao ponto que se você suporta essa injustiça do teu irmão não ter dividido com você a herança, se você suporta essa injustiça com paciência, você terá um tesouro no céu. Tenho para mim que a glória futura não tem proporção alguma com qualquer riqueza, com qualquer dinheiro, com qualquer poder, com qualquer fumaça de Satanás desse mundo. Porque a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, São Paulo diz, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus vai contar uma parábola, havia um homem que conseguiu uma grande colheita. Ele olha os seus celeiros e diz, meus celeiros não cabem essa colheita, já sei o que eu vou fazer.
Eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer celeiros maiores. E ele vai, derruba os celeiros, faz celeiros maiores, coloca lá a sua colheita e fala: agora sim eu posso descansar tranquilo, porque eu tenho dinheiro guardado para muitos anos. Jesus diz: tolo, naquela mesma noite Deus vai pedir a sua alma. Agora, se esse homem que teve uma grande colheita, diante da sua grande colheita, dissesse: o que eu precisava era de tanto trigo. Eu tive uma colheita que passou muito das minhas necessidades. Já que essa colheita foi muito mais abundante do que as minhas necessidades, o excesso eu vou doar aos pobres. E se ele tivesse doado aos pobres o excesso da sua colheita, naquela noite, ao morrer, ele seria recebido no céu. Tobias, capítulo 12, versículo 8. Tobias, livro de Tobias, capítulo 12, versículo 8. Diz assim: boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Hoje Jesus põe diante de nós dois caminhos: o caminho da avareza e o caminho da benignidade. O caminho da avareza, que junta dinheiro, junta riquezas, junta, para depois morrer e deixar tudo para os outros e ir para o inferno por conta da avareza e do egoísmo. Ou o caminho da benignidade. Ser benigno não significa que você vai dar tudo que você tem para os outros, mas significa que você vai usar do seu dinheiro para cuidar da sua família, para cuidar das coisas, das suas necessidades, é claro, mas você vai usar do seu dinheiro para glorificar a Deus, inclusive glorificar a Deus ajudando o irmão que sofre, que passa dificuldade financeira, que passa um aperto, que passa fome, às vezes, do lado da sua casa e você não socorre. O dinheiro, meus amados, ele pode ser, como eu disse, uma fumaça de Satanás que entorpece a nossa vista e não deixa a gente ver os bens eternos. E assim a gente vai com o bolso cheio de dinheiro para o quinto dos infernos. Ou o dinheiro pode ser um instrumento para servirmos a Deus e para glorificar o seu nome. Qual caminho você vai escolher? Pensa nisso. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.